Nunca. Ele sempre a lança para fora. Vejamos, então, o seu caso. Pode ser que você já esteja completamente convencido de que a segurança de sua alma, quanto ao julgamento divino, depende somente da morte de Cristo, porém você imagina, ao mesmo tempo, que são os seus sentimentos que hão de lhe dar a certeza da sua participação nos benefícios dessa morte. Vamos olhar novamente para a Bíblia, pois quero que você veja nela o modo como, pela sua palavra, Deus nos dá o conhecimento da salvação. Antes, porém, de procurarmos o versículo que você deve ler cuidadosamente, o qual nos ensina como um crente pode saber que tem a vida eterna, permita-me citá-lo de maneira errada, ou seja, da maneira como muitos parecem entendê-lo, e estes alegres sentimentos vos dou a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Compare agora isto com a bendita e inalterável palavra divina, e permita a Deus que você possa se firmar nela, rejeitando todos os pensamentos vãos. Ora, o versículo de que falei é o versículo 13 do capítulo 5 da primeira epístola de João, que na Bíblia, versão Almeida atualizada, está escrito assim: E estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. A história sagrada do Antigo Testamento nos relata um acontecimento que explica exatamente o modo pelo qual nós podemos ter a inabalável certeza da salvação de que o versículo acima nos fala. Esse acontecimento é a saída do povo de Israel da terra do Egito, o que lemos no capítulo 12 do livro de Êxodo. Como podiam os primogênitos do povo de Israel saber, com toda a certeza, que estavam seguros durante aquela terrível noite da Páscoa, quando Deus derramava sobre o Egito o seu tremendo castigo? Vamos supor que nos encontramos no Egito nessa solene ocasião, e que visitamos duas das casas dos israelitas. Na primeira casa encontramos toda a família aterrorizada e cheia de receios, dúvidas e incertezas. Qual é o motivo de tanta palidez e medo? Perguntamos. Ah! Responde o primogênito: o anjo da morte vai atravessar a terra do Egito esta noite, e não sei o que será de mim quando chegar à meia-noite. Só depois que o anjo exterminador tiver passado por nossa casa, e a hora do juízo tiver terminado, é que saberei que estou salvo, mas antes disso não sei como posso ter a certeza de que nada me há de acontecer. Os nossos vizinhos do lado dizem que têm certeza da sua segurança, mas acho que isso é ter muita presunção. O melhor que eu posso fazer é passar esta longa e terrível noite esperando que tudo me saia bem. Porém, inquirimos, o Deus de Israel não providenciou um meio de segurança para o seu povo? Certamente que sim, responde ele, e nós já usamos esse meio. O sangue de um cordeiro de 1 ano, cordeiro sem defeito algum, já foi devidamente espargido com um molho de sopo sobre a verga e ombreiras da porta, mas apesar disso, não temos ainda plena certeza de que eu esteja seguro. Deixemos agora esta pobre gente, atribulada e cheia de dúvidas, e entremos na casa ao lado. Que notável contraste se apresenta logo à nossa vista! A paz e o sossego brilham em todos os rostos. Ali estão todos, de cajado na mão, a comer o cordeiro assado e já prontos para caminhar. Qual é o motivo de tão grande tranquilidade em noite tão solene? Perguntamos. Ah! Respondem todos: estamos aguardando as ordens de Jeová, nosso Deus, para sairmos de viagem, quando então daremos as últimas despedidas ao chicote do tirano e à cruel escravidão do Egito. Mas esperem! Vocês estão se esquecendo de que à meia-noite o anjo de Deus vai percorrer a terra do Egito, ferindo de morte os primogênitos. Sabemos disso muito bem, mas o nosso filho já está perfeitamente seguro porque já espargimos o sangue na porta, segundo a vontade e ordem do nosso Deus. Mas também os vizinhos fizeram o mesmo, respondemos, e contudo estão todos tristes, porque não têm nenhuma certeza de segurança. Ah! Diz o primogênito com firmeza, mas nós não temos somente o sangue espargido, temos também uma confiança absoluta na palavra inabalável do nosso Deus. Deus disse: quando eu vir o sangue, passarei por vós. Portanto Deus fica satisfeito vendo o sangue lá fora, e nós aqui dentro ficamos descansando na sua palavra.
O sangue espargido é a base da nossa segurança. A palavra proferida por Deus é a base da nossa certeza de salvação. Porventura há alguma coisa que possa tornar-nos mais seguros do que o sangue espargido, ou que possa dar-nos mais certeza do que a palavra proferida por Deus? Nada, absolutamente nada. Eis a razão da nossa paz. Ora, leitor, qual dessas duas famílias você acha que estava mais ao abrigo da espada do anjo da morte? Talvez você diga que era a segunda, onde todos gozavam daquela tranquila confiança. Você está enganado, e ambas estavam igualmente seguras, pois a segurança de ambas dependia, não dos sentimentos dos que estavam dentro da casa, mas sim da maneira como Deus apreciava o sangue espargido fora da casa, sobre a porta. Se você quiser ter a certeza da sua própria salvação, leitor, não dê atenção aos seus sentimentos, mas sim ao testemunho infalível da palavra de Deus. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 6:47. A fim de esclarecer mais este ponto, vou me valer de um simples exemplo tirado da vida cotidiana. Certo lavrador, não tendo pastagens suficientes para o seu gado, e ouvindo dizer que uma bela pastagem próxima à sua casa está para alugar, comunica ao proprietário seu interesse em arrendá-la. Passa-se algum tempo sem que receba a resposta do proprietário. Enquanto isso, um vizinho visita o lavrador e lhe diz: Estou certo de que ele alugará a pastagem a você. Você não se lembra de que no último ano o proprietário enviou-lhe um presente de caça, e não recorda também da maneira como o cumprimentou quando passou por sua casa há alguns dias? Eis agora o lavrador todo cheio de esperanças. No dia seguinte encontra-se com outro vizinho, que durante a conversa lhe diz: Receio que você não poderá usar aquela pastagem. Ouvi dizer que o senhor fulano também a quer, e você sabe como ele é amigo do proprietário. Esta notícia faz desvanecer as esperanças do pobre lavrador, e assim continua ele, um dia muito esperançoso, outro dia cheio de dúvidas. Por fim recebe uma carta pelo correio e, ao reconhecer a letra do proprietário da pastagem, abre-a com viva ansiedade, mas à medida que vai lendo, o sobressalto vai se transformando em satisfação que se lhe retrata no rosto. Está tudo resolvido, exclama, dirigindo-se à sua esposa, acabaram-se as dúvidas e os receios. O proprietário diz que me arrenda a pastagem por todo o tempo que eu quiser, e em condições muito favoráveis. Isto me basta, agora já não me importo mais com a opinião de ninguém, seja lá quem for, a palavra do proprietário assegura-me a posse. Quantas pobres almas há por aí, às quais acontece o mesmo que aconteceu ao lavrador, andam agitadas e perturbadas porque escutam as opiniões dos homens, ou se ocupam com os pensamentos e sentimentos dos seus próprios corações, ao passo que, se com sinceridade recebessem a palavra de Deus, como sendo a palavra de Deus, as dúvidas que os atribulam cederiam imediatamente seu lugar à certeza. As Escrituras dizem que aquele que crê está salvo, e que aquele que não crê está condenado. Não pode haver dúvida, nem em um caso nem em outro, pois é Deus quem o diz, e para o crente de coração sincero a palavra de Deus resolve tudo. Porventura diria ele, e não o faria? Ou falaria, e não o confirmaria? Número 23:19. Deus tem falado, e o crente, satisfeito, pode dizer: mais provas não exijo eu. Nem mais demonstração. Já sei que Cristo padeceu para a minha salvação. Mas, talvez haverá alguém que ainda pergunte: como hei de saber com certeza se tenho a verdadeira fé? A esta pergunta temos que responder com outra pergunta: você tem fé no verdadeiro Salvador, e isto é, no bendito Filho de Deus? A questão não é saber se a sua fé é muita ou pouca, forte ou fraca, mas se a pessoa em quem você colocou a sua confiança é digna dela. Há alguns que se agarram a Cristo com uma energia semelhante à do homem que se afoga. Há outros, porém, que apenas tocam, por assim dizer, na orla do seu vestido, mas os primeiros não estão mais seguros do que os últimos. Todos fizeram a mesma descoberta, isto é, que em si mesmos não há nada em que possam confiar, mas que podem, todavia,
fiar-se seguramente em Cristo, podem fiar-se tranquilamente na sua palavra, e podem, portanto, descansar com toda a confiança na eterna eficácia da sua obra perfeita. É isto que se entende por crer nele, e é sua promessa, e na verdade vos digo que aquele que crê em mim, tem a vida eterna. João 6, 47. Portanto, cuidado leitor, não ponha a sua confiança nas suas boas intenções ou no seu arrependimento e penitências, ou em quaisquer outros atos religiosos, nem mesmo nos seus piedosos sentimentos, nem na educação moral que possa ter recebido, nem em quaisquer outras coisas semelhantes. É até possível que você confie firmemente em algumas destas coisas, ou em todas elas juntas, e contudo venha a perder-se eternamente, porém a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, por mais fraca que seja, salva eternamente, ao passo que a fé, mesmo que forte, em outra coisa ou pessoa qualquer é apenas o fruto de um coração enganado. Deus, no Evangelho, apresenta a você o Senhor Jesus Cristo, e diz: "E este é o meu Filho amado, em quem me comprazo." Mateus 3, 17. É como se Deus dissesse: "E ainda que você não possa confiar em si mesmo, pode contudo confiar sem receio em Jesus." Bendito, 1000 vezes bendito Senhor Jesus! Quem não há de confiar em ti e exaltar o teu nome? Creio deveras nele, disse-me um dia uma jovem, com certa tristeza, todavia não me atrevo a dizer que estou salva, com receio de dizer talvez uma mentira. Esta jovem era filha de um negociante de gado em uma pequena vila, e seu pai havia ido, naquele mesmo dia, à feira e ainda não tinha voltado. Suponhamos agora, disse-lhe eu, que quando seu pai voltar você lhe pergunte quantas ovelhas comprou hoje, e ele responda: "E 10. Suponhamos ainda que logo em seguida entre um freguês e lhe pergunte: "Quantas ovelhas seu pai comprou hoje?" Porventura você responderia: "Não me atrevo a dizer", com receio de mentir? Nisto, a mãe da menina, que escutava nossa conversa, disse com certa indignação: "E isso seria o mesmo que dizer que seu pai é mentiroso." Ora, querido leitor, você não percebe que essa menina, embora bem intencionada, estava realmente a fazer do Senhor Jesus um mentiroso, quando dizia que eu creio no Filho de Deus, porém não me atrevo a dizer que tenho a vida eterna, porque receio dizer talvez uma mentira? Que incredulidade! Mas, alguém poderá dizer: "Como posso ter a certeza de que realmente creio? Tenho me esforçado muitas vezes para crer, e procurado ler no meu íntimo se o tenho conseguido, mas quanto mais penso na minha fé, a mim menos parece que eu creia." Meu amigo, a maneira como você olha para estas coisas não poderia ter outro resultado, e o fato de você dizer que se esforça para crer demonstra claramente que não compreende a questão. Deixe-me, portanto, apresentar-lhe outro exemplo para explicar melhor este ponto. Suponhamos que você se encontre certa noite em sua casa e entre alguém dizendo que o chefe da estação da estrada de ferro acaba de morrer esmagado por um trem. Acontece, porém, que esse indivíduo que lhe traz a notícia há muito tempo é tido em toda a vizinhança como um grande mentiroso. Você acreditaria nele, ou se esforçaria para acreditar nele? De certo que não. Você me responderá prontamente: "E por que não?" "Porque eu o conheço bem demais para saber que é um mentiroso." Mas, pergunto, como é que você sabe que não crê no que ele disse? Será que para isso você precisou examinar sua fé? Não, é porque sei que o homem que me dá a notícia não é digno de confiança. Pouco depois entra um outro indivíduo e diz: "O chefe da estação foi hoje atropelado por um trem e ficou esmagado." Após ele sair, escuto você dizer prudentemente: "Agora estou quase crendo que seja verdade, pois conheço este homem desde pequeno e pelo que me lembre, só me enganou uma vez." Ora, pergunto eu de novo, será que desta vez você sabe que quase crê por ter examinado sua própria fé? Não, é porque tenho em conta o caráter de quem me dá a notícia. Este homem acaba de sair de sua casa e entra um terceiro. Este, que é um amigo que lhe inspira a mais absoluta confiança, não faz mais do que confirmar a notícia. Desta vez então você diz: "Agora é que creio,
João, por ser você